Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do DC Entrevista, um espaço dedicado a trazer não só informações sobre concursos e carreiras públicas, como também trazer dicas e insights valiosos para aqueles que buscam uma vaga na carreira pública. Hoje temos um convidado aqui muito especial, alguém que é um verdadeiro mestre na arte de preparar candidatos, não intelectualmente só, né? Mas emocionalmente também. Estou falando de Alexandre Perlingeiro, que é coach de inteligência emocional para concursos. Alexandre tem uma longa experiência nesse campo e é amplamente reconhecido por seu comprometimento em ajudar a candidatos a superar desafios emocionais, alcançar aprovações em concurso e transformar, obviamente, vidas. Isso que é mais importante. Não à toa, seu trabalho aí tem impactado positivamente a jornada de muitos concurseiros. E, Alexandre, cara, é um prazer tê-lo aqui conosco. Seja muito bem-vindo aqui ao DC Entrevista. Cris, muito obrigado. Eu também estou muito feliz de estar aqui. Eu sei, esse trabalho que você faz é excelente, dá um suporte, um apoio a muitos candidatos. Então, muito obrigado pelo convite de estar aqui. Estou muito honrado. A gente que agradece aqui a sua participação. A gente sabe aí que você tem uma agenda atribulada, né? Mas separou aqui um tempinho para poder falar com os nossos alunos e futuros alunos da Degrau Cultural sobre esse tema que é tão importante, que é a inteligência emocional. E aqui, nesse espaço aqui do DC Entrevista, cara, em diversos momentos, não só em DC Entrevista, mas de outros programas que a gente tem aqui na Degrau, né? A gente sempre falou aqui que a conquista de uma vaga na carreira pública, cara, ela não depende apenas de conhecimento, de absorver aqueles ensinamentos que são dados em sala de aula, ou então aquele ensinamento que você estuda em casa, né, por meio de apostilas, por meio de livros, assistindo videoaulas, né? Existem outros fatores que contribuem para isso. Então, Alexandre, desenvolver o lado emocional e reforçar o pensamento positivo são, na sua visão, tão importantes quanto o estudo propriamente dito? Com certeza. Dependendo da resiliência emocional, se a pessoa ela tem uma alta resiliência emocional, uma alta capacidade de resistir ao estresse, aí tá beleza, não tem muito impacto. Mas se ela tem uma baixa resiliência emocional, o emocional vai fazer toda a diferença. Uma vez a gente conversando, né? Eu queria que você reforçasse isso aqui com a gente, né? Que parece que tem um estudo que mostra que a pessoa que tem uma boa inteligência emocional possui 33% mais chances de ser aprovado em um concurso público. É isso mesmo, cara? É verdade isso? Esse estudo realmente comprovou que realmente quem tem essa inteligência mais fortalecida, essa inteligência emocional mais fortalecida, tem mais chances de passar em concurso? Na realidade, assim, vou primeiro falar dos números, depois a gente analisa esses números. Ok. Esse foi um estudo que foi feito pela Fundação Getúlio Vargas com bacharéis de direito. A FGV, que faz todos os exames de ordem unificada. Todo bacharel de direito, para começar a trabalhar como advogado, precisa passar no exame da ordem, que é uma prova que reprova muita gente. E a estatística, então, a FGV faz esse exame desde o segundo exame nacional. Então, eles têm uma base estatística muito relevante. Não é assim com 10, 50, 100 concurseiros, não. Uma amostra Desde grande. a amostra é uma quantidade amostral super grande. Então, é uma estatística realmente válida. Desde quando a pessoa, o bacharel de direito, que faz a prova da OAB uma vez, só faz uma vez, a taxa de aprovação, a chance desse bacharel ser aprovado é de 68%, 68%. Quando esse bacharel faz a prova da OAB 5 vezes ou mais, eu já te falei o resultado, mas vou perguntar de novo que você vai fazer dos nossos ouvintes aqui. O que acontece com a taxa de aprovação? Se você não soubesse, o que você acha que aconteceria com a taxa de aprovação da pessoa que estudou 5 vezes ou mais
para fazer 6 vezes ou mais para fazer a prova. Se ela estudou 6 vezes, não te passou anteriormente, é porque está tendo dificuldades, né? Mas assim, na teoria, quem tem mais tempo para estudar deveria passar, né? Mas não é o que acontece, né, na prática. Né? Exatamente. Então é assim, apesar, ela vai ter mais tempo para estudar, para se familiarizar com o conteúdo, para memorizar o conteúdo. Então ela estaria se preparando por mais. Estaria não. Ela está se preparando por mais tempo. Então, racionalmente, na parte cognitiva, pedagógica, ela está mais preparada. Mas a estatística não mostra isso. A redução é de 33% na chance de ser aprovado. Mas aí, na verdade, aí não é questão do tempo, efetivamente, né? Na verdade, é porque, assim, provavelmente a pessoa se sente abalada pela primeira reprovação, não é isso? O emocional dela cai e aí ela não consegue superar isso, né? É aí que entra o emocional. Mesmo ela estudando mais, mas o impacto do emocional é maior, porque a cada reprovação ela vai ficando mais insegura, a crença de que não é capaz, que não é inteligente, que não consegue, vai aumentando e reduz em 33%. Esse é o número que eu uso para mostrar o impacto do emocional na performance cognitiva. Ou seja, quem não tem, perde 33%. E quem tem essa inteligência emocional ganha 33% para uma aprovação. Correto? Essa é a minha promessa, de que a pessoa se sentindo confiante e tranquila, sem estudar nada a mais, mantendo o mesmo ritmo de estudo, ela vai aumentar as chances de ser aprovada em 33%. O que é importante a gente também deixar aqui bem claro, Alexandre, é o seguinte: não adianta a pessoa não estudar, ter um emocional extremamente fortalecido, porque não vai passar do mesmo jeito. Tem que estudar. Para a pessoa ser bem-sucedida, são 2 os pilares. O conhecimento técnico. Lógico. E o emocional forte, a alta resiliência emocional. Então, assim, a gente pode atribuir, assim, a gente conhece muita gente, assim, eu estou nessa área há 20 anos, você também deve estar mais ou menos por aí nessa área, conhecendo, lidando com pessoas que fazem concurso público, né? A gente vê que tem muito candidato, cara, que a gente está muito bem preparado, né, em termos de conteúdo, sabe bem a matéria, conhece bem os assuntos que vão cair na prova, às vezes tem até um certo bom conhecimento da própria banca organizadora, né? Que é um fator importante dentro do concurso público, mas ainda assim eles não conseguem, às vezes, ser aprovado, bate na trave. Na sua visão, assim, na maior parte dos casos, é porque a pessoa ali realmente não conseguiu ter esse controle emocional, ou pode também ter algum outro tipo de variante aí que a gente não está discutindo? Bem, vamos olhar para isso com cuidado. Por exemplo, se a pessoa, o concurseiro, faz um simulado e vai bem na prova, então ele tem um conhecimento, a não ser que ele tenha chutado. Sim, mas o simulado é um bom termômetro. Se ele faz o simulado e vai bem, ele tem o conhecimento cognitivo. Aí, se depois de fazer o simulado, ele vai para a prova e vai mal, qual foi a diferença entre fazer a performance que ele teve no simulado e a performance que ele teve na prova? Se ele tinha, o conhecimento não desapareceu. Muitas vezes, a pessoa terminar a prova, ela chega em casa, aí já está tranquila, passou a prova, já chegou em casa, ela vai refazer a prova. E aí a nota, assim, né? A performance, ela responde muitas perguntas que ela não respondeu durante a prova. Então, o conhecimento teórico, cognitivo, está ali. A questão é por que durante a prova, quando se fala assim, estou em prova, agora é para valer, estou sendo testado.
que a performance cognitiva diminui. Esse que é o ponto. A minha resposta é o impacto do emocional. E, Alexandre, aquele famoso branco que acontece no dia da prova é um sintoma, né? Seria uma forma de perceber que a sua inteligência emocional está fragilizada ou não? O branco, a amnésia, né? Com certeza é um sintoma de que a pessoa está estressada, que a resiliência emocional dela está baixa. Não é só esse. A gente pode olhar todo o período de preparação. Quanto mais perto da prova, mais o estresse vai aumentando. Mas a pessoa que tem insônia, É dificuldade outro para sintoma. dormir, o gastrite, até mesmo úlcera, gripa com facilidade, com frequência, o imunológico dela abaixa, sudorese, tudo isso são sinais de que ela está estressada, está angustiada com a prova, e quando ela fica angustiada, a performance cognitiva cai. A amnésia é um desses sinais. Perfeito. Você já citou aí outros sintomas, né? Mas, assim, porque assim, aquele frio na barriga sempre vai existir. Né? Tá chegando a prova, sempre vai existir aquele nervosismo. É normal o candidato também ser ansioso, e eu acho que também, assim, posso estar enganado, eu acho que isso também faz parte do processo. Mas como identificar se esse nível está realmente prejudicando ou não? Essa é a questão. Quando aquela ansiedade deixa de ser uma ansiedade, digamos, não diria benéfica, mas saudável até, né, para aquela que é prejudicial. Bem, você fez uma pergunta interessante e tem duas respostas aí que eu queria comentar. Primeiro, você falou que a ansiedade é positiva, né? Eu não sei Então, se um dia é assim, positiva, mas assim, é normal a pessoa, na nossa vida, por mais que a gente não seja uma pessoa tão ansiosa, há momentos na vida que você fica ansioso, esperando alguma coisa. É normal não, não, ser eu entendo ansioso. isso. É porque Faz parte da natureza humana. eu trabalho com alta performance. Então, eu não sei se você já vivenciou isso. Eu tinha, porque eu era aquele cara, quando eu era aluno, aquele CDF, que eu tinha que estudar muito para tirar boas notas. Mas tinha aquela galera que, durante as aulas, ele prestava atenção na matéria, estava concentrado ali. Aí, enquanto eu depois ia para casa estudar, o cara ia para a praia, se divertir, não sei o quê, e ele, quando chegava a prova, ele tirava a mesma nota que eu, às vezes até um pouquinho mais do que eu. Então, assim, não acredito que ele seja, que essas pessoas tenham um QI, um nível de genialidade muito maior do que o meu. A questão estava para essas pessoas na capacidade de assimilação e entendimento do conteúdo deles. Então, assim, vamos para a pessoa mediana, um QI mediano, uma pequena quantidade de estresse é boa, que estimula ela a se manter focada ali nos estudos. Agora, verifica, porque você pode estar nesse nível de começa a experimentar como que é o teu processo de aprendizado. Às vezes você relaxando, você aumenta o teu rendimento, a tua performance. Então, isso vai depender de cada pessoa, não tem uma resposta. Eu quis comentar isso sobre essa questão do o estresse em pequenos níveis é benéfico. Eu já ouvi diversas pessoas isso. Eu prefiro dizer assim, veja se isso, para a maioria das pessoas eu acho que é válido isso, mas eu diria, veja se é o teu caso. Pode ser que relaxando mais a tua performance nos estudos aumente. Assim, Então, então, isso.
Fala. Então não dá para, assim, digamos assim, identificar quando que essa ansiedade se torna algo ruim para a pessoa? Aí que tá. A gente precisa ter parâmetros para mensurar o impacto do emocional. Uma maneira que eu sempre recomendo é fazer os simulados antes da prova. Porque o simulado é uma mensuração do seu conhecimento. Se você faz o simulado e vai bem no simulado, você está com a compreensão boa da matéria. Se você, depois de ter ido bem no simulado, vai fazer a prova e vai mal, opa, peraí, tem alguma coisa a mais do que o estudo que você precisa investigar. Mas o próprio simulado também é importante para a pessoa, digamos assim, treinar o emocional, né? Porque o simulado não é só um Sim, treinamento de conhecimento, é um treinamento, digamos, de tudo, sim. porque você vai vivenciar, vai ter que acordar cedo para fazer a prova, vai ter que pegar trânsito, você vai ter que levar o documento para poder fazer a prova, porque, assim, cursinho que faz simulado sério, faz dessa forma, faz como se fosse uma banca organizadora mesmo. Vai colocar o candidato numa situação de prova, De não somente. estresse semelhante. Exatamente, Isso. exatamente. É um Também é uma treinamento, forma de você é uma treinar. maneira de avaliar quanto que está a resiliência emocional. Mas é porque a resiliência emocional ela é mais difícil de ser quantificada. Eu falei da importância do simulado para você ver a diferença entre a nota no simulado e a nota na prova. Se as notas forem parecidas, beleza, mesmo que, sei lá, a prova foi muito mais Liberação. difícil do que normal, tal, mas tem que estar mais ou menos ali na mesma faixa. Agora, se a nota no simulado foi alta, a nota na prova foi baixa, tem alguma coisa, começa a desconfiar do seu emocional. Perfeito, perfeito. E, cara, você poderia dar assim, exemplos práticos de como a inteligência emocional pode ser aplicada no dia a dia de estudo e nas etapas de um concurso, né? Como utilizar essa inteligência emocional a seu favor durante o período de preparação? O que as pessoas podem fazer para ir fortalecendo a sua inteligência emocional? Excelente pergunta essa, Luiz. É, uma dica que eu dou é não considere que estudar o conteúdo da prova é importante, mas não é a única coisa. A maioria, 90, sei lá, aí eu não tenho estatística, mas na minha estimativa, mais de 90% dos concurseiros só focam no conteúdo. É importante focar no conteúdo? Com certeza. Aquilo que você falou, sem saber a matéria, a pessoa não vai conseguir passar. Mas observa os. E aí que está a dificuldade, a pessoa fazer um autoexame. Ela olhar para ela e observar o nível de ansiedade ou de autoconfiança para a prova. Então, uma dica até que eu dou é ela se perguntar, de 0 a 10, quanto eu estou ansiosa com essa prova? Ou de 0 a 10, quanto eu estou confiante com essa prova? É uma avaliação subjetiva, só a pessoa pode dizer isso, e isso vai indicar para ela o nível de ansiedade ou de autoconfiança que ela está fazendo. Se ela se observar, normalmente quem observa é um familiar, um amigo, a pessoa que está no nosso entorno consegue identificar. Mas que seja o feedback dos familiares ou dos amigos, ou ela própria, no exame, no autoexame, ela identifica que ela está ficando estressada, angustiada. A minha recomendação é aumentar o tempo de descanso, de lazer. Porque o cérebro, a teoria é, o cérebro, principalmente o neocórtex, né, ele não funciona bem sob estresse. Ele pode funcionar até num período curto, num espaço de tempo curto. Mas no longo prazo,
o cérebro não tem desempenho de excelência, de alta performance. Então, se a pessoa está entrando nesse estágio de estresse, o organismo vai reduzir, vai começar. Aí dá esse negócio da insônia, o imunológico. Por que acontece isso? A pessoa está ficando estressada, a pessoa estressada, ela lança um neurotransmissor, cortisol, no organismo, que é o mesmo sinal de que você está em risco de vida. O exemplo que eu gosto mais, a zebrinha tem um leopardo, um leão correndo atrás dela. O organismo dela foi feito para ela sobreviver, para ela escapar, ela não virar almoço do leão. O que a máquina do organismo faz? Joga esses adrenalina, o coração começa a bombear mais rápido, tem taquicardia, o sangue se concentra aqui na parte central do corpo. Por quê? Você vai precisar de oxigênio para correr. E se você tiver um corte, por exemplo, nos membros, né, isso não vai afetar tanto a sua sobrevivência, porque o sangue vai estar aqui nas partes centrais. Pode ser que o leão deu uma bocanhada ali na perna e você ainda consegue resistir. Só que, para o ser humano, a gente acha, o organismo acha que você está correndo risco de vida. A metáfora é: eu vou morrer. Se eu não, o fracasso, o fracasso é um assunto importante que ele sempre aborda. O fracasso é como se fosse uma morte para mim. E aí o meu organismo responde: estou correndo risco de vida. Nessa situação, a zebrinha não precisa usar muito da cabeça dela para correr do leão. Ela precisa correr. Ela precisa ter agilidade para correr. Quanto mais estressado você ficar, menos você vai conseguir raciocinar. Essa que é a coisa. Você falou agora do medo do fracasso, né? No início também a gente falou sobre crenças limitantes, né? Ou seja, tem muito candidato a concurso que enfrenta, né, essas crenças limitantes, acha que ele não vai conseguir, né? Está estudando, está se preparando, mas acha que não vai conseguir. Tem o medo do fracasso, muitos, inclusive, se auto-sabotam, né? Isso é uma coisa que acontece. Então, como é que a inteligência, como usar a inteligência emocional ao seu favor para superar essas barreiras mentais, sobretudo essa crença limitante de caramba, eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que eu não vou conseguir. Porque, assim, pensamento negativo também traz coisas negativas, né? E aí, como a gente superar? diz entre os grupos de coaches, mentores, a crença é uma profecia autorrealizadora. Aquilo em que eu acredito, eu tendo a realizar. Então, se eu acredito... Quem falava? Acho que foi Henry Ford que falava: se você acredita que você é capaz, ou se você acredita que você não é capaz, nos dois casos você está certo. O cérebro, enxerga o mundo com os olhos das nossas crenças. E isso impacta na maneira como você se relaciona com o mundo. Tem um exemplo também que eu gosto de dar, e também é bem conhecido. Tinha uma empresa mandou 2 vendedores para prospectar uma região que vendia sapatos. Não, a empresa vendia sapatos para uma região que era... eles queriam chegar lá na região, né? E mandou os 2 vendedores para lá.
e um vendedor disse assim: não, 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 cancela. Ele voltou, caso perdido, essa região, aqui ninguém usa sapato. O segundo vendedor voltou, dizendo assim: me manda todo o estoque de vocês, eu quero tudo, esse mercado é nosso, vamos dominar aqui o mercado, porque aqui ninguém usa sapato. Então, o fato de ninguém usar sapato foi visto de maneiras diametralmente opostas. O primeiro vendedor disse: cancela, aqui ninguém usa sapato, vamos cancelar, vamos dar mal aqui. No outro, ele disse: vamos com tudo, vamos ganhar muito dinheiro, vamos ajudar o pessoal, porque aqui ninguém usa sapato. Então, essa perspectiva que você tem da vida, ela determina como você se relaciona com a vida. Então, é fundamental você identificar o contexto que você está olhando para um determinado fato. A gente pode, então, dizer que um bom desenvolvimento da inteligência emocional, né, de você conseguir superar crenças limitantes, né, de você conseguir manter um equilíbrio, né, entre estudos e vida pessoal, entre estudos e vida social. Tudo depende muito de autoconhecimento. Ah, cara, você tocou num ponto central aí. Autoconhecimento é tudo. Porque não importa o fato em si, importa a maneira como a gente olha para esse fato. Se eu tenho uma visão otimista da vida, eu vou tender a ser, isso pesquisas indicam, você tende a ser mais feliz. Tende a ter, a felicidade e esse otimismo fazem com que você tenha melhores resultados. Uma pessoa que tem uma perspectiva pessimista da vida, ela vai tender mais a reclamar e ser infeliz. E isso faz com que os resultados dela sejam piores. Então, primeiro, quando você se observa, quando tem esse processo de autoconhecimento, não é algo simples isso, você se observar, mas você começa a identificar a sua perspectiva de vida. Não quer dizer que ela seja determinante, é uma tendência que você tem. Se você já está atento a isso, já é o primeiro passo para você lidar com aquela questão. A gente diz que inteligência emocional, o primeiro passo para você desenvolver é você praticar o autoconhecimento, você se observar para perceber o que é que você está sentindo. Se você, normalmente, alegria, a gente não tem dificuldade para identificar. Mas medo, a gente tem, às vezes raiva também, mas normalmente o medo é anterior à raiva, porque a gente coloca como um significado para o medo, eu sou fraco, eu estou inferior aos outros, eu não sou merecedor. Então, o medo a gente coloca como uma emoção indigna, digamos assim, né? Que nos desqualifica. E a gente evita de reconhecer o medo. Ao negar o medo, é quando ele passa a ter
maior impacto na sua vida. Então, autoconhecimento é fundamental. É o primeiro e mais difícil etapa do autoconhecimento. Perfeito. Eu imagino que são várias etapas para você desenvolver digamos, essa inteligência emocional em um nível de alta performance, digamos assim, né? Mas se o primeiro passo é o autoconhecimento, vamos aqui estabelecer um limite de 3 grandes passos. Quais seriam os outros 2 grandes passos, digamos assim, para que a pessoa consiga efetivamente ter desenvolver uma inteligência emocional que possa lhe proporcionar ser aprovado de forma mais rápida num concurso público? O primeiro é o autoconhecimento. Quais quais seriam os outros 2 pilares, digamos assim, para poder desenvolver essa inteligência emocional em um nível avançado? Eu diria que você tomando consciência de como estão as suas emoções, a segunda etapa é você praticar, inibir esses efeitos negativos. Vamos supor, a pessoa está ansiosa, está estressada. Então, que ações você pode tomar para neutralizar os efeitos negativos desse medo, desse estresse, dessa angústia? E que ações seriam essas, então? Vai depender, primeiro, do nível de estresse e de medo, porque se for algo muito intenso, eu recomendo procurar ajuda psicoterápica ou até de um médico psiquiatra. A gente está falando aqui para um público geral e eu sou totalmente favorável em casos, em determinados níveis, às vezes é medicação. E aí só o psiquiatra vai poder dar. Mas vamos supor que a pessoa está no nível já está tão estressado que está à noite sem dormir. Cara, dormir à noite é fundamental. O sono é uma das grandes medidas de como está a sua performance, como está o seu rendimento nos estudos. Se você está dormindo bem, excelente. Se você não está dormindo bem, preste atenção nisso. Em alguns casos, procure um médico psiquiatra. Na maioria dos casos, terapia. A terapia ela tem um resultado um pouco mais longo, mas também tem terapias breves que têm um resultado rápido. Mas fazer terapia, ajuda muito no autoconhecimento e vai te trabalhar, vai te fortalecer para você neutralizar essas questões do emocional, esses desafios emocionais. A TCC, terapia cognitivo-comportamental, então ela é bem feita para essas questões assim pontuais, tem excelentes resultados. E se você quiser fazer um tratamento de fundo, uma psicanálise, que aí vai ser um trabalho abrangente. Então, se você não está nesses casos assim mais extremos, ao ponto de necessitar ir no médico psiquiatra, a terapia eu sempre recomendo. Eu faço até hoje, já estou há 40 anos fazendo terapia. Eu acho muito legal fazer um processo grande de autoconhecimento, nunca termina. Mas você pode procurar maneiras de te relaxarem. Eu tive uma cliente que ela dizia assim: ir à praia era extremamente relaxante para mim. Nesse caso, eu recomendei para ela, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, de tal forma que você não te impacte no teu cronograma de estudo, coloca ir à praia para descansar. Técnica de respiração também? Você tá fera, hein? Nessa parte de inteligência emocional. A respiração
tem um impacto direto na mente e no tratamento do estresse. Por quê? Qual é a explicação disso? Lá, quando eu falei do cortisol, a zebrinha, quando está correndo para viver, para não virar almoço do leão, o coração dela tá tendo taquicardia, respiração. Por quê? Porque tem que levar maior quantidade de oxigênio para as células, para os músculos, para eles poderem ter energia para correr. A gente não precisa disso daqui. Então, quando a gente está estressado, que seria para correr do leão, mas isso para a gente não vai adiantar, a gente não está precisando correr de nenhum leão. O cérebro precisa ter oxigênio. Então, respirações longas, elas relaxam. Toda vez que você exala, que você solta o ar, uma duração maior, se você fizer uma respiração em que você preste atenção, o tempo da inalação é igual ao da exalação, já é excelente. A gente chama de respiração em quadrado. Já é um ótimo exercício. Começa a observar a sua respiração e respira. Já está excelente isso. Agora, se quiser relaxar mais ainda, exala. Por exemplo, se você inala em 4 tempos, exala em 6 e 8 tempos. Que a exalação vai ser mais demorada, mais longa do que a inalação. Isso é uma maneira também. Para os meus alunos, meus clientes, mesmo aqueles que eles removeram crenças limitantes, mas sempre aquilo que você falou, na hora da prova tem um estressezinho, faz essa respiração relaxante. Porque na hora da prova você começou a sentir que está ficando nervoso, começou a sentir o frio na barriga, perde 3 minutos, respira algumas vezes, calma, retoma o controle do seu corpo. E aí, tranquilizou, volta a fazer a prova. Então, isso te mantém em alta performance. Você vai estar sinalizando para o teu corpo e para a tua mente que você não está na situação de luta ou fuga. Não está lá na posição da zebrinha querendo fugir do leão. Você está ali fazendo uma prova, você precisa de ter o teu cérebro funcionando bem. Para isso, quanto mais relaxado você tiver, melhor. Então, voltando ali na pergunta, o primeiro pilar seria o autoconhecimento. O segundo pilar, procurar neutralizar os efeitos. E qual seria, então, o terceiro grande pilar? Aí que entra a alta performance. Não é só você neutralizar os efeitos negativos. É você se colocar no nível de alta performance. Você se tornar um atleta olímpico. O atleta olímpico, ele que está treinando para competir em Olimpíada, ele não pode ter dúvidas sobre ele. Ele precisa estar em alta performance. Se ele quer treinar, competir, se ele está querendo ganhar uma medalha, ele precisa viver em alta performance. E aí você precisa ter mindset de alta performance. Já é um trabalho mais específico, que é você adquirir esse mindset de campeão e ter uma vida, uma rotina de campeão. E isso não é fácil, não, porque muitas vezes pensa assim, é só eu pensar que eu sou campeão e está tudo certo. Vai precisar treinar como um campeão. Aquele nadador, o Michael Phelps, ele treinava todo dia, segunda a segunda. Então, que acho que muita gente pensa que é só eu pensar que isso vem fácil.
O Phelps ele pagou um preço por ser medalhista. Agora é uma escolha que ele fez. Então, você escolher viver em alta performance e viver não só ter o mindset, praticar, viver nesse mindset e ter uma rotina de campeão olímpico. Legal. Eu queria assim, sabe, destacar o seguinte: é importante para o concurseiro, obviamente, a inteligência emocional para ele ser aprovado. Mas a própria inteligência emocional pode ser levada para o trabalho também, né? Por exemplo, assim, aquele concurseiro que hoje já é um servidor, né, ou que vai se tornar um servidor, né? Se ele tiver também aplicar essa inteligência emocional no seu dia a dia, no seu trabalho, a chance dele crescer, vir ocupar um cargo de chefia dentro da instituição que ele trabalha também aumenta, não é isso? O... Só para complementar, tanto no setor público, e sobretudo no privado, mas a inteligência emocional hoje é uma skill, né? É uma habilidade muito desejada por todos os gestores, não é isso? No empreendedorismo, a gente chama o olhar do dono. Você só consegue ter o olhar do dono se você tem uma proatividade, uma paixão pelo que você está fazendo, se você considera que você está contribuindo para a sociedade, se você gosta se você se sente valorizado, se você está no ambiente em que há reconhecimento. Então, a inteligência emocional faz toda a diferença. Porque, por exemplo, se você tem uma baixa autoestima e aí você foi contratado, você não vai querer contribuir, porque eles não vão prestar atenção no que eu falo. Para que eu vou falar? O que eu falo não tem valor, não agrega nada. Essa baixa autoestima inibe a sua performance no trabalho. Você só vai querer ficar ali no básico, no rame-rame. Isso, inclusive, é o grande desafio na maioria dos casos de concurso público, os servidores públicos, porque especialmente os servidores públicos, eles têm a estabilidade do salário, que dá uma grande tranquilidade, é fato, e muitos o salário é excelente, juiz, MP, defensor, tem ótimos salários e estáveis. Todo mês o governo, o Estado vai depositar aquele salário. E aí pode ser que ela se acomode. Assim, se desmotiva. A desmotivação, quando você se sente desmotivado, você começou a morrer em vida. A desmotivação faz com que você vá trabalhar só no corpo. Teu espírito já ficou em casa, deitado na cama. Então, é fundamental que você se mantenha motivado. Mesmo na empresa pública, no serviço público, eu diria que, assim, não se fala, essa coisa do olhar do dono é mais para a iniciativa privada. Mas é porque no Brasil, eu falo aqui pelos brasileiros, a gente ainda tem, a gente separa que a coisa pública não é pública. O servidor público é um servidor da sociedade. Ele usa os recursos públicos que são da população. Então, caberia olhar, isso daqui é meu, mas não meu no sentido privado, meu no sentido de coisa pública. Coletividade. E honrar esse trabalho que ele está tendo. Então, quando você está engajada,
está motivado naquilo que você faz, cara, isso é reconhecido em volta. As pessoas, pô, essa pessoa aqui produz resultados acima da média. No judiciário, eles chamam, tem até uma expressão, juiz vocacionado. O juiz vocacionado é aquele juiz que tem a vocação de fazer isso. Agora não vou me lembrar do nome dela, mas era uma juíza que ela trabalhava, ou trabalha, não sei, juizado de famílias. E ela era tocada principalmente de vara da infância e da juventude, e o fórum fechava, ela ia atender na rua, ela fazia os despachos, as audiências fora do fórum. Legal. Depois, cara, eu quero todos os servidores do assim. Nível de engajamento, de compromisso, cara. Sem dúvida. E, aliás, isso é fundamental, né? Assim, eu acho que ser servidor é uma vocação. As pessoas não devem pensar em querer ser servidor público somente pela estabilidade. Pela estabilidade. Ou pela boa remuneração, né? Mas acho que tem que ser vocacional mesmo, independentemente de qualquer área que a pessoa for atuar. Mas, Alexandre, para a gente encerrar aqui esse nosso bate-papo, né, eu queria que você até recomendasse algum livro para quem quer se aprofundar, aprimorar a inteligência emocional para os concursos públicos e também deixar uma mensagem final para todos aqueles concurseiros, né, que precisam fortalecer esse lado emocional para conseguir, né, ser aprovado o mais breve possível no concurso. Que mensagem você pode deixar para eles? Primeiro, o que eu recomendo, procurem os especialistas que falam de inteligência emocional. Isso agora, a inteligência emocional está se difundindo, as pessoas estão se familiarizando, o degrau cultural faz um excelente trabalho, você faz um excelente trabalho aqui, sempre traz esse assunto, então estejam sintonizadas, porque o conteúdo está disponível, 0800. Inclusive, eu modestamente me coloco dentro desse grupo que divulga, que difunde a importância da inteligência emocional, do impacto. Então, segue as redes sociais, segue os vídeos e se mantenha conectada, sintonizada com esse assunto. Se você me permitir, eu gostaria de divulgar aqui o meu Instagram e o meu LinkedIn. Lógico. O meu Instagram, alexandre.perlingeiro, e o LinkedIn Alexandre Perlingeiro. Eu estou sempre botando material lá, divulgando a mentoria, se alguém tiver querendo atendimento, eu também estou à disposição. Nessas duas redes tem meu WhatsApp, pode me procurar. O importante é a pessoa se dar conta de que o emocional é um pilar para ela ser bem-sucedida naquele objetivo. Aqui, especialmente, que a gente está falando no concurso que ela vai fazer. Com certeza. E, infelizmente que chegamos ao fim dessa edição do DC Entrevista com Alexandre Perlingeiro, que é coach de inteligência emocional para concursos públicos. A gente agradece, Alexandre, a sua participação, né, por você compartilhar aí valiosos insights aí conosco, com os nossos alunos. Fica aqui o convite de você voltar numa outra oportunidade para a gente ou desdobrar ainda mais esse tema de inteligência emocional, vencer crenças limitantes, ou até mesmo a gente abordar um outro assunto, já que você é um especialista que fala sobre diversas outras áreas. Muito obrigado pela sua participação, Alexandre. Muito obrigado pelo convite, Luiz. Será um prazer. Foi um prazer e qualquer outra oportunidade que você queira, eu estou à sua disposição.
Obrigado, Alexandre. E quem está aí nos assistindo, eu agradeço também a audiência. Espero que as informações e dicas aqui compartilhadas hoje tenham sido úteis e inspiradoras para vocês, né? Se você gostou desse episódio do DC Entrevista, não deixe de dar o seu like aqui no vídeo, compartilhá-lo, né, com seus amigos concurseiros. Também não deixe de se inscrever no nosso canal, né? Ativar o sininho para receber as nossas notificações. No mais, acompanhe as nossas redes sociais, a seção de notícias do site da Deriva Cultural, pois a gente está sempre aí preparando conteúdos relevantes e exclusivos para você, concurseiro. Um grande abraço a todos e até a próxima, gente. Valeu! Tchau, tchau!